cantarei. O amor me fez viver. Encheu meu coração. Pra sempre eu cantarei.
Jesus eu canto tudo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Domina sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, domina sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Domina sobre o céu, sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu Santo, Santo é o poder que é digno do louvor. Céu na terra, declarando o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra, declarando o teu reino já chegou. Que segurança, Jesus é meu.
Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti, meu Salvador, o que nunca falha, o que nunca falha. Confio em ti, meu Salvador, o que nunca falha, o que nunca falha. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Chamo o Senhor, que sempre me ouve. Eu confio em ti, eu confio em ti, meu Salvador, o que nunca falha, o que nunca falha. Confio em ti, meu Salvador, o que nunca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ele está neste lugar, a presença do Senhor é real neste lugar. Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio da vida. O Senhor nos concedeu o direito de podermos adentrar a tua presença, a estar diante do Senhor, a render louvores ao teu santo nome. Pai santo, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, e nós te adoramos nesta noite, Paizinho. Nós te agradecemos pela obra do teu Filho Jesus, pelo teu amor, o qual nos enviou Jesus Cristo, teu Filho, o qual foi naquela cruz para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. E hoje nós podemos cantar, porque nós somos livres, porque sobre nós está o sangue do teu Filho, porque o Senhor nos ama. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Esteja à disposição aqui no nosso meio, esteja no nosso meio neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Abra os olhos do nosso entendimento, revela-nos a palavra do Pai, revela-nos os teus mistérios. Espírito Santo, só tu conheces os segredos do coração do Pai, e nós queremos que tu reveles para nós. No nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor fique à
à vontade no nosso meio. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um texto na palavra de Deus que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém, amém. Vamos saudar Jesus com uma salva de palmas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está neste lugar. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. E nós queremos dizer para os nossos visitantes, os irmãos que estão nos visitando nessa noite, que vocês são muito bem-vindos aqui. E no nome do pastor Paulo e da pastora Josélia, nós dizemos que vocês são bem-vindos, né? Em nome também do Ministério da Comunhão Cristã Aba aqui, nós estamos dizendo que vocês podem ficar à vontade para ouvirem a palavra de Deus, para louvarem ao Senhor. Eu acredito que não tem, né? Ninguém nos visitando a primeira vez, tem? Sejam todos bem-vindos. Em nome dos pastores Paulo e Josélia, vocês são todos bem-vindos para ouvir a palavra de Deus, para adorar ao Senhor e ficarem à vontade para receber a palavra de Deus nessa noite. Amém? Louvado seja o Senhor. Tem um telão hoje ou não, Leandro? Tem. Então vamos ouvir o telão. Pode sentar um pouquinho? Depois... Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não acredito no que acabou de acontecer. Não acredito. Vocês não vão acreditar. Jesus foi assunto aos céus. Ele disse que receberemos poder, que o Espírito Santo vai descer sobre nós. E ele foi às alturas. Aí uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí do nada 2 homens apareceram do nosso lado e falaram bem assim: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Você pode estar se perguntando: o que a gente vai fazer até ele voltar? Igreja de Cristo, se relacionem com o Espírito Santo. Ele lembrará de tudo que Jesus nos disse. Ele nos unge e nos capacita. Esperamos a volta dele, crendo no que ele diz e se entregando ao Espírito Santo. Nós permanecemos assim até que ele venha. Atenção, casais! Se você deseja aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus no seu casamento, no dia 26 de junho, aqui na Comunhão Cristã Aba, acontecerá o Seminário de Casais. Inscreva-se no link que está aparecendo aqui na tela e participe. E esse foi mais um vídeo de avisos. Até semana que vem e continuem abençoados. Amém, graça e paz, boa noite. Eu quero aproveitar que nós estamos no momento dos avisos. O pastor Paulo me alertou ali. Nós estamos aí no momento de transição de endereço, né? Nós vamos mudar de salão. Cremos que o Senhor nos deu um salão melhor do que esse, né, pastor? E nós temos até o final do mês para sairmos daqui e vamos ocupar lá, né? A igreja, inclusive, que está instalada lá, vai deixar até o dia 20.
Então, nós acreditamos que o primeiro domingo, né, pastor Paulo? Primeiro domingo, culto e ceia, a gente já faça a inauguração, a reinauguração, né? Vou fazer uma festa, né, do novo prédio, né? Vai ser tão bom. Então, que os irmãos... olha, pastor Pio está convidado. Então, que os irmãos estejam orando, intercedendo e repreendendo as trevas para que não se oponham a esse novo tempo ali, essa nossa mudança ali, né? Que tudo vá bem, que tudo transcorra bem. Amém? Esse era o recado. E quero ainda dizer uma coisa importante. Eu gostaria de, no final do culto, né, pastor, se puder, ter um momento de oração pelo pastor. Hoje é dia do pastor. Segundo domingo do mês de junho, né? Tá lembrado disso, pastor? Então, nós vamos orar pelo nosso pastor titular aí no final do culto, amém? Então, Deus abençoe, continue abençoados, a nossa irmã. Som. Boa noite, meus amados. É um prazer estar aqui com nossos irmãos. É maravilhoso estar aqui. O meu nome é Maria Benedita, sou da aba de lá de Curitiba. E é um prazer imenso estar aqui. Foi um convite assim meio rápido, mas eu amei. Obrigada, pastor. E o versículo que eu tenho para com vocês é Efésios, versículo 12. Porque a nossa luta não contra o sangue e a carne, mas contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vejo esse versículo, que esse local nós lutamos e ele já está vencido. Ele já está vencido nesse local. Eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui e não vai ter lugar. Ela canta labassara. Porque os louvores que nós ouvimos, ele é santo. Ele é o poder, ele é a glória. Ele jamais iria abrir essas portas para ficar com um pingo de cadeiras vazias. Porque ele é santo, ele é o poder, ele é a glória. E nós oramos assim com libertação neste local, nesta cidade, que muito breve quem passar aí vai ter anjos e anjos nessa frente aí, que vai chamar a atenção deste povo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para quem crê, salma para o Senhor Jesus, porque Ele é santo, Ele é a glória, Ele é a glória, Ele canta a labassara, porque Tu és santo, Tu é o poder, Tu és a glória, Ele canta a labassara. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que essa frente, Deus vai colocar anjos e anjos e anjos e anjos nessas residências. Eu digo para você, inimigo do inferno, você não tem poder sobre esse local. Você não tem poder sobre essa cidade. Essa cidade é de Jesus. Oh, relaxar a canta. Como nós oramos lá em cima, nós estamos aqui em luta de batalha espiritual. E Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso que levou tudo para o inferno. Todos os nossos pecados, tudo Ele levou. E você não tem poder mais, inimigo do inferno. Você não tem mais poder sobre este local, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse é um momento de amor. Eu costumo falar que é o momento mais gracioso de amor, que é a palavra de oferta e dízimos. Quero compartilhar com vocês João
12, 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém, igreja? Toda semente que morre, morre para dar fruto. Jesus é a semente que morreu para que a sua semente pudesse dar muitos e muitos frutos em nossas vidas e através de nossas vidas gerar sementes que vão gerar outros frutos. A vida que agora habita em nós é a vida dessa semente, chamado Jesus Cristo. O conteúdo da nossa confissão certamente é a palavra de Deus. Dizimar e ofertar, estamos dando voz à palavra de Deus. Estamos semeando. Sem a semeadura da palavra não existe colheita. E essa colheita é vidas. Vidas salvas, vidas curadas, vidas libertas, vida para uma nova futura salvação, uma futura para o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus que anunciamos nesse lugar. Amém, igreja? Fiquem à vontade. Quem precisar de envelope pode erguer a mão, que o grupo de serviço estará lhe auxiliando. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Atrás do envelope, se você estiver precisando, também tem o QR Code. Caso você não tenha em espécie, em valor, em dinheiro, tem o QR Code. Temos no nosso telão também. Para você que está nos assistindo, fique à vontade para compartilhar dessa semente para o reino de Deus. Pai Celestial, nesse momento quero te agradecer por cada vida, por cada presente de Deus aqui nesse lugar, por cada ofertante, Pai, que em seus corações generosos estão semeando para o crescimento da Tua palavra, para crescimento, para a divulgação da Tua palavra no reino de Deus, para que venham ser vidas curadas, vidas salvas, vidas libertas, Pai, porque aonde colocarmos as nossas plantas dos nossos pés, ali será próspero, Pai, ali será abundante, porque levamos consigo os pés formosos do Senhor, e ali levaremos salvação, Pai, levaremos o cumprimento da Tua palavra, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Fique à vontade, pode trazer aqui à frente, por gentileza. Através do seu Filho Jesus Cristo ministrado em nossas vidas. Muito obrigado por cada oferta que recebida, Pai, no teu altar. Que essas ofertas prosperem, cresçam e que essas sementes, Pai, venham vidas nesse teu reino, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada oferta recebida no teu altar. Receba a nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Digno és, Cordeiro que morreu, digno tu és, e que ressuscitou, santo é o nome.
digno tu és. Cordeiro que morreu, digno tu és. E ressuscitou, santo é o nome. Sobre todo nome é o teu. É o teu. Louvarei. Aos anjos
Graça e paz, amém? Amém, irmãos? Esse é o nosso momento de oração por Jerusalém. A palavra de Deus em Salmos 122, a partir do versículo 6, diz assim: Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reinem em paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios, amém? Vamos orar então por Jerusalém, pela nossa nação e por Araucária também. Pai Celestial, Pai de Glória, Pai, queremos diante de Ti agora colocar Jerusalém, essa cidade que é a menina dos Teus olhos, ali onde se manifestou o ministério de Cristo Jesus. Grandes coisas foram feitas lá e sabemos, está profetizado que ainda serão feitas muitas coisas, Pai. Nós declaramos salvação, libertação sobre os habitantes daquele lugar, Pai. Eles ainda não reconheceram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas um dia todo joelho se dobrará ao nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Até em Jerusalém também. Então nós declaramos que esses corações são livres e libertos para aceitarem a Cristo Jesus, e que ali o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e bendito. Pai, nós queremos orar também pela nossa nação, pelos governantes dessa nação, Pai, que todo intento do mal que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, caia por terra toda a ideologia de Satanás, todo intento das trevas, toda maquinação do mal, toda armadilha de Satanás, que caia por terra agora em nome de Jesus. Essa terra é do Senhor Jesus, a nossa nação prosperará cada vez mais, porque Deus é o Senhor desse lugar. Colocamos também Araucária, Pai, essa terra onde está aqui essa igreja local, que seja bendita esse lugar, Pai, que as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que sejam prósperos, que tenham saúde, que famílias sejam restauradas, Pai, que o Seu nome seja glorificado neste lugar e através das pessoas que aqui residem, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, sabemos que a Tua mão que é boa, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável está sobre esse lugar, e que a Tua vontade prevalece, Pai, que seja próspero esse lugar, Pai, Araucária, o nosso país, a nossa nação e Jerusalém, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Continuamos declarando salvação em Araucária. Antes do início desse trabalho, veio aqui um jovem senhor, e ali na porta foi abordado pelo pastor Paulo, e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Amém? Nós cremos que esses dias serão dias de avivamento, serão dias de salvação, serão dias em que nós viveremos o melhor que Deus tem para nós. Estou feliz, graça e paz a todos. Quero falar diretamente àqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, pois tem um texto bíblico em João, capítulo 1, verso 12, que diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Louvamos a Deus porque o amor de Deus, Ele se derramou nos nossos corações, através de Cristo Jesus. A salvação, ela veio para toda a humanidade, para todos nós. Nós sabemos que Adão, ali no Éden, ele transgrediu a lei de Deus, se afastando de Deus, entregando o domínio dessa terra a Satanás, ao diabo. Porém, Cristo Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. E uma das coisas que está em foco, que está na nossa mente, que está no nosso coração, é que a morte de Cristo Jesus na cruz foi por mim e por você. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse amor tão grandioso, tão inexplicável, quando o próprio Cristo, ele disse que o Pai amou esse mundo de tal maneira, de uma maneira tal, a ponto de enviar o seu Filho Jesus. E aqui nesse texto que li, diz que ele veio para uma nação, para aquele povo escolhido de Deus,
daquela época, porém eles não o receberam prontamente. Mas ele diz: contudo, aos que o receberem, a todos quanto o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa noite, querido amigo que está aqui presente, eu quero convidar você também que nos acompanha, talvez pela internet, por programas, eu quero que você, nesse momento, comigo, faça uma declaração, entregue a sua vida a Cristo Jesus, porque Ele é o Salvador. Amém? Gostaria que você repetisse comigo, gostaria que a igreja também me acompanhasse e dissesse assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e renuncio a Satanás e seus demônios. Pai Celestial, hoje eu recebo a salvação da minha alma e o Teu Santo Espírito. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, gostaria que você, pudesse aí colocar o seu nome para a gente poder fazer contato com você daqui para frente. A igreja Aba, ela está de portas abertas para acolher a cada um de vocês. Estamos aqui para cuidar de vocês. Amém? Cristo Jesus, Ele tem um novo e vivo caminho para nós. Glória a Deus. Quem quer receber a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus é glorificada na celebração dos filhos amados do Pai. Amém, gente? Aleluia. Que bom que você veio. E nós queremos orar e trazer essa mensagem que Deus colocou em nosso coração, em nome de Jesus. Pai de amor, rendemos-te graças por essa noite tão maravilhosa. Nós queremos, ó Deus, te exaltar, te bendizer, porque o Senhor está aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus nos ama. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro de receber honra e glória, ações de graças da nossa boca, do nosso coração, porque todas as coroas de todos os reis, de toda a honraria, todas as coroas são lançadas aos pés de Cristo. Ele é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele está sentado no trono soberanamente. Aleluia. E nós recebemos a palavra dele, palavra da vida, palavra da salvação, palavra da reconciliação, porque nós somos filhos amados do Senhor, do nosso Pai. E esta casa é a casa do nosso Pai, onde a palavra de Deus é manifestada, sinais, prodígios, maravilhas, e a alegria do Senhor transborda nosso coração. Aleluia, glória ao nosso Deus. Pai, receba a nossa gratidão por cada pessoa, cada família que subiu hoje para congregar, para celebrar o Teu nome nesta casa, e nós te agradecemos e declaramos a Tua vitória sobre todos nós, e todos aqueles que estão pela internet recebam a boa mão do Senhor, operando, consolando, curando, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 15, nós vamos ler essa palavra, Lucas capítulo 15, aquele texto, ali fala da dracma perdida, a ovelha perdida, e também o filho perdido, né, que saiu de casa, versículo 20, coloca o 18 já para nós aí, antes um pouquinho aí.
É, vou me arrumar, voltar para o meu pai, ele dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo ao encontro dele, o abraçou e o beijou. Pode continuar. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo, e vamos comer e festejar. Porque este meu filho, vamos ler juntos? Diga comigo: porque este meu filho estava morto, estava perdido, e foi achado, morto, e reviveu, e começaram a festejar. Quem ama a festa de Deus, diga amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, 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 amém. Amém. Olhe para o seu irmão aí, à direita, à esquerda, diga: que bom que você veio. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. 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 Que alegria, viu? Estar com vocês aqui e vocês comigo. O céu desce, né? Os anjos de Deus desce, sobe e desce, estão aqui. E a presença de Jesus é maravilhoso. Deus nos escolheu para esse momento, que nós somos provocadores de alegria, provocadores de comunhão. Aliás, nós temos a comunhão, né? Recebemos a comunhão e nos comungamos uns com os outros através do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero meditar rapidamente. Eu confesso para vocês, esses pastores decanos, né? A gente estuda, anota, escreve, vai para lá, vem para cá. Mas quando eu escutei a mensagem do pastor Rômulo hoje, falei: meu Deus, é muito mais simples, né? Está tudo pronto, né? Vou levar essa palavra para lá, porque nós somos uma igreja só, um Deus só, uma promessa, né? E o corpo de Cristo tem o carimbo da unidade. Amém, gente? Então a igreja, ela tem a unidade vezes 3, porque a unidade no amor do Pai, a unidade na graça de Cristo e a unidade na consolação e na comunhão do Espírito Santo. Então, é só alegria, amém, gente? E o mundo vai crer que Deus quer salvar, trazer a vida eterna com a nossa unidade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e unidade uns com os outros. Nós, como os filhos amados de Deus, eu posso estar perto ou longe do pastor Ataídes, da minha esposa, da irmã, do irmão, mas se alguém inventar de triscar, como diz o mineiro, né? Citar alguma coisa negativa do meu irmão, da minha irmã, um freio de mão está puxado, amém, gente? Não tem chance, porque nós fomos chamados para bendizer. Nada nos separa do amor de Cristo, nem a tribulação, nem os problemas, nem os pensamentos, nem as palavras negativas do maligno, não é? Mas em nossa boca tem palavras de vida. Aleluia. Vamos declarar Salmo, o Provérbios 16, 22, vamos lá? Diga assim: em minha boca habita a palavra da vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de ânimo e não desânimo, palavras de bênção e não de maldição, porque em minha boca existe um milagre, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vamos aplaudir a justiça? Jesus, é Jesus. Amados, nesta parábola,
veja que são 3 parábolas em um capítulo. Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, e o pastor vai em busca da ovelha e traz nos ombros, pendurada, né? O pastor que ama as pessoas, começando pelos cordeiros, pelos filhos das ovelhas, né? Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, que é filho de ovelha. Então a igreja começa pelas crianças. Uma coisa que me alegrou aqui em Araucária foi de ver a igreja, maravilha, mas também de ver crianças, né? E domingo tinha 5 crianças, né? E uma boa notícia, gente, o Ministério da Escola Bíblica Infantil, a partir de semana que vem, da aba Curitiba, vai fornecer para nós esse kit de ensinamento pedagógico, estudos bíblicos, ilustrações, desenhos para as nossas crianças. Então aqui vai ser uma criançada abençoada, amém? Aleluia. Irmãos, aqui tem o filho perdido também, o filho pródigo, chamado filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu. Ele tinha tudo na fazenda, né? Tudo do pai era dele, a boiada, a coleção de cavalos de raça, né? Fartura, armazéns, celeiros transbordando. O pai era nobre, praticamente único lá naquela terra, de tão poderoso. Simboliza o nosso Pai Celestial. A maioria dos teólogos dizem que essa parábola, o melhor nome dela não era do filho, mas devia ser a parábola do pai amoroso. Quem ama o Pai Celestial, amém? Então levanta a mão e diga assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem crê, dá um aleluia aí. Aleluia. Então esse filho, irmãos, ele fala: pai, dá a minha parte da herança. Eu resolvi ir embora. E ele, por um momento de distração, de desprezo pessoal, né? Ele desprezou a presença do irmão, do papai, da mamãe, da família, da comunhão do lar, da casa do pai, e decidiu: eu quero ter uma aventura por aí. E ele saiu de casa, o pai deu a parte da herança, e ele sai de casa, e veio um tempo de fome naquela terra, e ele foi mesmo até apacentar porcos. E era uma vida de miséria, gastou tudo que recebeu do papai, né? Desperdiçou a herança. Mas um belo dia, um dia abençoado, ele caiu em si. Oh, bendito Espírito Santo, amém, irmãos? Quem faz um homem cair em si, a realidade e a verdade de Deus, para se voltar, se converter, dar meia volta e voltar para a casa do Pai, é o Espírito Santo. Aleluia. E tem uma parábola que me chama a atenção, do amor do Pai também, de uma lavoura de figueira, de uma videira, que não produzia, tinha um ano que não produzia nada, mas vem o Espírito Santo, vamos arrancar isso aí. Mas o Pai Celestial, o Espírito de Deus, diz ali, não, vamos deixar mais um ano, vamos adubar, vamos regar, vamos estercar isso aí, vamos cavar ali uma cova e aumentar o adubo, para que, se não produzir frutos, daqui um ano a gente volta. Então o Espírito Santo nos ama. Que história aquela, né, irmãos? Que nós ouvimos ali, né, G de Dias. O Luiz estava com a gente, né? Irmãos, se terminar o culto aqui, para mim, olha, foi o melhor culto da minha vida. Porque é uma pessoa de uma história assim, sabe, daquelas, que já tinha muitos anos que eu não ouvia, sabe? Um pecador foi alcançado pela graça de Deus. Precisa ver a história do rapaz, sabe? E a pessoa, anos de prisão, cometeu algumas coisas, tal, mas veio na porta da igreja hoje. Esse é o dia que o Senhor nos fez, dia de salvação. E a pessoa foi tocada e declarou que vai voltar, né? Nós orientamos assim, faça assado, assim, e ele foi tocado por Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, o meu irmão é complicado, aquele irmão lá saiu da igreja, aprontou, não. Esse filho pródigo é eu mesmo, amém, gente? Esse filho pródigo é nós que muitas vezes vacilamos, erramos o alvo, mas é nós que recebemos a maior parte do amor lá da cruz, é por minha causa. Você é muito importante para Deus, né?
Então, amados, quais são os sinais que comprovam que nós somos filhos amados de Deus? Aqui aparece nessa parábola o versículo 22, 15, verso 22 de Lucas. O pai, antes do filho chegar, o pai já vista de longe, Deus está vendo você mesmo de longe. O amor dele não tem distância. E mesmo de longe, o papai amoroso já contempla o filho vindo para casa. A gente conhece o andado do filho, sim ou não? Irmãos, se tiver 300 crianças num colégio, pode ter 300 gritando, você sabe a vozinha do teu filhinho que está lá, pelo timbre da voz, as nossas entranhas da mamãe e do papai já sabe quem é, sim ou não? Então o pai nos ama. O Salmo 103 diz assim, ó: como um pai ama e compadece dos seus filhos que cria, eu, Senhor, muito mais me compadeço daqueles que me temem. Você recebe essa palavra? O pai nos ama. E uma das marcas e sinais que nós somos filhos de Deus é a roupa. O pai diz assim, ó: trazei a melhor roupa, verso 22 de Lucas capítulo 15, é fácil aí, Lucas 15, 22, nós vemos ali o pai abraça o filho, vê o filho, se levanta do seu lugar ali de aconchego, né, e abraça o seu filho. O pai, porém, disse aos seus empregados: tragam depressa, olha aí, não é para amanhã não, traga depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Então, uma das marcas, irmãos, que os filhos de Deus que acompanha é a nossa roupa, não é? A Bíblia diz que essa roupa é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Em Jesus nós estamos escondidos, protegidos. É igual aquela roupa lá da Fórmula 1, Fórmula Indy. O carro bate lá, extrapola lá, com um acidente lá, o Ayrton Senna, o outro piloto lá, em 10 pedaços. Mas aquela roupa do piloto protege do incêndio. Ele era para ter morrido já há muito tempo, mas aquela roupa de Fórmula 1 protege. Assim é a roupagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia que nós fomos batizados, nós fomos vestidos e revestidos dessa roupa chamada Jesus Cristo de Nazaré, amém? Daí quando o mundo vê a gente na vida nova, vida de perdão, somos agora uma nova criação, temos uma vida nova e somos revestidos dessa roupa. Essa roupa é uma farda completa, desde a meia do pé até o capacete da cabeça, é uma vestimenta que nos protege, amém, irmãos? Essa vestimenta, essa farda, essa proteção, esse revestimento, Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, né? Começa pela cabeça. O que nós temos? O cristão, né? Filho de Deus, um capacete da salvação na sua cabeça. Outra carta, Paulo diz assim, ó, capacete da esperança, amém, gente? É um revestimento, é uma roupa, é uma farda completa, não é? E amados, até nos pés lá, vestidos os calçados na preparação do evangelho. Então nós somos revestidos com uma roupagem, nós somos vestidos. Quem são estes de brancos vestidos? Lá no Apocalipse, daí vem a resposta em Apocalipse: estes são aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, por isso são dignos, estão em pé para todo sempre diante do Cordeiro de Deus, com as roupas brancas, embranquecidas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, amém? É uma roupa maravilhosa. Essa roupa é um brasão, é um timbre, é uma divisa, que quando Satanás olha para você, né, ele conhece você, até o inferno sabe quem você é. Nosso nome é conhecido lá no céu, nosso nome é conhecido pelos homens, e o nosso nome é conhecido até pelo diabo lá no inferno. Ele vê em você, você tem um selo, você tem uma vestimenta que brilha, você tem uma unção na sua vestimenta, que é a vestimenta da salvação. Ali em Colossenses capítulo 3,
diz que se nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos revestidos de Cristo e nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Nada do maligno pode nos tocar, porque nós nascemos de novo e nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E agora somos um novo homem. Aquele velho homem foi sepultado lá nas águas do batismo. E quando a gente sai das águas, nós estamos com uma vestimenta nova da ressurreição espiritual. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Essa roupa também, irmãos, nós encontramos lá em Zacarias capítulo 3, um sumo sacerdote que ministrava em Jerusalém. E a Bíblia diz que o sacerdote deveria ser perfeito. Até esses dias o pastor Pio pregou para nós uma palavra importante que eu nunca tinha pensado nisso. Que aquele Malco, né, que Pedro cortou a orelha, ele era filho do sumo sacerdote. Imagine. Então, daí não podia ser sacerdote mais, que agora está aleijado. Mas Jesus não abre mão dos sacerdotes, dos reis dos sacerdotes, amém, irmãos? Deus não abre mão de você, que você acende incenso. Aleluia. Então Jesus vai lá, pega o pedaço da orelha, cola no Malco, porque ele era filho do sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal, para que não fosse castrado a carreira sacerdotal. Oh, glória a Deus. Levanta a mão comigo assim, diga: os dons e a vocação de Deus na minha vida é permanente. Amém. É irrevogável. Deus jamais vai abrir mão dos dons que Ele deu para você, e um deles é a vestimenta. Também nós encontramos no livro de Esther, capítulo 6, verso 11, nós tínhamos ali um príncipe que governava, era o primeiro-ministro do rei Assuero, lá na fortaleza de Suzã. E ele costumava, olha ali, ó, Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém, gente? Deus quer honrar você. Uma das colunas do reino de Deus é a honra. E essa honra está manifestada na roupa. E o príncipe Ramã vestiu seus trajes de príncipe para honrar Mardoqueu. Ele acabou de honrar, deu uma volta no cavalo branco, né, da realeza do rei Assuero. Quando terminou de dar volta na praça, na cidade, passou aquela roupa para o Mardoqueu. E essa roupa Jesus passou para nós, né? E nós somos dignos de entrar na presença do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 27. Nós encontramos aqui o ensino apostólico de Paulo. Gálatas 3, verso 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amém? Então nós somos revestidos por Cristo, protegidos por Cristo. O diabo não pode nos tocar. A nossa roupa é um timbre, é uma farda, é uma roupa representativa. Aonde você passa, onde você anda, lá na universidade, lá no comércio, lá na indústria, atendendo seus clientes, atendendo seu patrão, atendendo as pessoas, não é? Servindo a Deus. Aquela farda, aquela roupagem é uma farda representativa de que você é diferente dos outros. Amém, irmãos? E vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E vereis outra vez a diferença entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem ao Senhor. Aleluia. Aqui eu quero encerrar essa parte da roupa. Quem é filho de Deus tem essa roupa. Números capítulo 20, 26, 28. Aqui tem um texto muito interessante, irmãos. Que Arão era um sumo sacerdote, né? Ele era a boca de Moisés. Moisés era o homem de Deus, era o governador, era o guia maior, era o líder maior. Mas o Arão, ele era a boca de Moisés, ele era o linha direta, né? Que Moisés era gago. E Moisés começou a dar desculpa: não, eu não vou, não posso. Quem sou eu? Né? Ah, não, você vai sim. Eu vou colocar o teu irmão mais velho, e ele vai ter o seu chanceler, vai ser o seu assessor, vai ser a tua boca. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que diz ali, ó.
Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Veja só, irmãos, Arão não podia nem morrer com aquela roupa, a roupa protegia. Tinha que haver um respeito. Havia uma unção, uma investidura ali, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Essa roupa de Cristo nos honra. Ninguém pode tocar na gente, nem mesmo a morte. Então, para que Arão morresse, primeiro tinha que tirar a roupa dele, senão ele não morria. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Então veja, irmãos, a importância dessa vestimenta que Jesus nos dá. Quero encerrar aqui. Existe nos evangelhos a história do gadareno. O gadareno, irmãos, andava nu e despido, destruindo tudo, se alimentando no cemitério, vivia lá, morando no cemitério, e andava nu pela cidade. Ele era um homem extremamente violento, endemoniado, uma legião de demônio, quebrava tudo que tinha na frente. Mas um detalhe, ele andava nu, endemoniado, sujo, fedorento. Mas o dia que Jesus libertou ele daquela legião, está escrito ali no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que ele foi encontrado assentados, como vocês estão, no descanso. Quem está sentado já está terminando a obra, amém, gente? Assentado em pleno juízo e vestido, mudou a vida do homem. Daí ele correu atrás, eu quero seguir a Jesus, né? Derretendo de alegria, transbordando de alegria. Eu quero seguir a Jesus, não te deixo, não te largo, vou te seguir. Não, calma, menino. Vai lá para a tua casa, os teus familiares, acerta as coisas lá, fala do meu poder, do meu amor, da minha obra que eu fiz em você para eles. E olha o que diz a Bíblia, irmãos, que o gadareno se tornou um maior missionário daquela região. Ele ganhou Decápolis, que significa 10 cidades. O missionário que ganhou 10 cidades para Jesus. Eu queria que você aplaudisse Jesus agora, amém? Aleluia! Mas porque ele era um filho perdido, filho pródigo, e foi encontrado. Daí ele tinha roupa nova, vestido em pleno juízo, ele pôde ganhar 10 cidades para o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Outra coisa, uns sinais de manifestação do Filho de Deus, é o anel. O pai declara, no verso 22 também, tragam uma roupa nova, depressa. Eita glória, hein? Eu quero me empolgar aqui um pouquinho agora. Eu quero encorajar a tua fé. Deus está bem depressa, mandando anjos revoar de cima para baixo, de baixo para cima, em favor dos teus filhos, tua casa, tua família. E esta semana vai ser a melhor semana da sua vida. Uma semana de glória. Porque você está semeando no reino com a sua boca, louvando, adorando. Deus está depressa, derramando o favor dele sobre a sua vida em todas as áreas. Então, amados, o uso do anel é muito importante. O anel significa que você é bem visto. Também ali um sinal de respeito. O anel, né? Se o senhor ou a senhora tem um anel ali, né? Dá licença, né? Dá licença. Sim ou não? Então impõe respeito, representa que você tem uma aliança com alguém. É um selo de garantia de realeza. Era usado antigamente pelos reis, o uso do anel. Por exemplo, quando José é colocado na cova, o Daniel na cova dos leões, o Ananias, Misael e Azarias jogado na fornalha. Então, quando fechava a fornalha, né, vão ser executados. A ordem suprema, eles colocavam o selo do anel do rei, para a morte ou para a vida. E você tem um anel, amém, gente? Que representa a autoridade que você tem para abrir a cova e fechar a cova, para abrir a fornalha e fechar a fornalha. E dessa fornalha, que era um algoz, uma aflição para Daniel e para Ananias, essa fornalha hoje é a cruz de Cristo, onde assou o pão da eternidade, o pão eterno, para nós nos alimentarmos. Quem recebe isso aí, amém? E esse anel, irmãos, é um selo de garantia. O anel, símbolo da aliança.
A aliança é muito importante. É muito importante a aliança, a nossa aliança com Deus. Ela é uma aliança do coração. É uma aliança de sangue. Como um casal, quando tem uma relação íntima, é uma aliança de sangue. E se a pessoa tem uma relação, outra relação, é um vínculo de alma, não é? Então o anel também é uma aliança de sangue. Nós precisamos honrar. Existe também um preço a se pagar, perto ou longe, a fidelidade. Olha aqui, Gênesis capítulo 41, verso 42, está fácil aí. Gênesis 41, verso 42, temos aqui a representatividade do uso do anel do rei Faraó, outorgando esse abençoado chamado José. Gênesis 41, então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José, e mandou que vestissem José com as roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e declarou assim, ó, a partir de hoje, quem manda no Egito é o José, ele está debaixo da minha autoridade, o anel eu entreguei para ele, e o que ele mandar matar, tudo bem, mandar viver, tudo bem, ele tem autoridade para exercer em toda a nação do Egito. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, foi o tempo mais glorioso da terra do Egito na face da terra. As maiores descobertas da ciência médica. Por exemplo, a maneira de embalsamar os mortos. Ninguém sabe fazer isso até hoje. Mas naquela época, o Egito estava num período de glória. E Deus colocou José lá. Salvou o Egito, salvou o mundo inteiro da fome, por causa da revelação que José recebeu. E foi confirmada pelo sinete, pelo anel de Faraó. Foi um tempo transformador, o mundo foi salvo da morte. É um símbolo de Jesus Cristo. José significa também a mesma raiz hebraica de Jesus, que é Salvador do mundo. Vamos declarar isso? Levanta a mão, diga Jesus, o Deus de José, Salvador da humanidade. Pode aplaudir a Jesus? Amém. Aleluia. Então, o uso do anel é o direito nosso como filho de Deus. Nós temos essa aliança com Deus, uma aliança do sangue, aliança do amor, aliança da fidelidade. Pode parar de chover, der um terremoto, a aliança de Deus conosco, ela é eterna. Porque é Jesus essa aliança. E nós representamos Jesus, com esse anel somos embaixadores de Deus, para levar a salvação, não somente a salvação, mas levar também a reconciliação com Deus. É a mensagem nossa. E para terminar aqui, irmãos, um sinal da manifestação do Filho amado, do Pai, foram as sandálias. No mesmo versículo 22, tragam a melhor roupa, tragam o melhor anel, e traga também as sandálias para os seus pés. Vê como é que Deus protege a gente, né? Maravilhoso. Aleluia. As sandálias para o filho amado, sinal de que ele é meu filho, protegido dos pés à cabeça. E esse evangelho é o calçado na preparação das boas novas. Nós estamos revestidos, qualquer lugar que a gente pisar o pé, pode ser no cemitério, pode ser na churrascaria, em qualquer lugar, pode ser diante dos reis, ou diante das pessoas sofridas, pelas ruas da sarjeta. Ali nós fazemos um programa ali no SIC, é glorioso, né Jomas? O Luiz Carlos ali coordena a Benedita, muitos anos ali, uns 5 anos, né Benedita? 13 anos com os moradores de rua, mas ali nós somos reis sacerdote. Ali está cheio de gente, 40, 50 pessoas, Satanás entra, entorta o cara de trás para frente, meio 45 graus, vai a Benedita lá, e o pastor Paulo dá voz de comando, e a Benedita também, a Paula também, o Luiz também, e a pessoa é livre da morte na hora de ir para o inferno, porque se ele morrer ali, né Jonas? Sem Jesus, o reino de Deus chegou. Posso ouvir um amém? Aleluia, aplauda Jesus, glória. Sandálias nos pés, nossos pés estão protegidos. Lucas 10, 18, 20. Eu vos dou poder para pisardes, é com o pé mesmo. Se você pôr o pé, é teu.
onde quer que colocares a planta do teu pé, com o calçado do evangelho, esse lugar é teu. É teu, você tem autoridade para pisar. E também para pisar na cabeça do diabo, na cabeça da serpente, esmagar. Posso ouvir um amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno. E nada, vírgula, nada, vos fará dano algum. Você não precisa ter medo de nada e de ninguém. Você descansa na sombra do Onipotente, você governa, você está protegido, você é filho do Altíssimo. Jesus é nosso irmão mais velho, a nossa idade é 33, esses cabelos brancos aí é tudo adorno. Eu quero pintar, a mulher não deixa. Acho que o Thaís está vendo aí. Mas, irmãos, é maravilhoso. Esse Deus que a gente serve, Ele tem colocado sandálias nos nossos pés. E daí no Salmo 91, confirma essa promessa. Pisarás o leão e o áspide. Posso ouvir um amém? Está lá no Salmo 91, você pisará o leão e o áspide. Então não temos que ter medo de nada, irmãos. De espanto noturno, nem de peste perniciosa, nem de assombração do meio-dia, nem de folha de bananeira sacudindo, e aquele vento calafrio. Ah, que medo. Não, não. Levanta a mão comigo assim, diga: o perfeito amor de Deus em nós lança fora todo medo. Aleluia. Isso é lá no Velho Testamento, tá? Vamos aprender com o pastor Pio, o pregador da graça, né? Mas aquele que sai andando e chorando, hoje a gente faz tudo alegre, né? Não é chorando, é evangelizando, né? É, pés formosos. Olha aí, glória a Deus, a pastora está afiada. Foi feito o pés formosos sábado, né? 700 pessoas aceitaram Jesus. É a nossa igreja, é o nosso exército. E aqui, irmão, sabe o que eu vou dizer aqui, ó? Eu vou interromper um pouquinho aqui, porque eu quero profetizar. Na realidade, a palavra que eu estava estudando para trazer aqui é sobre remanescentes. No outro dia a gente prega. Eu quero declarar que todos nós aqui da Aba Araucária, nós tomamos posse. Somos um remanescente de Deus nessa cidade. Ah, pastor, mas o que é remanescente? O que é remanescente? Depois nós vamos explicar isso. Mas assim, Elias, o pastor Ataídes, o pastor Paulo pensa: ah, eu estou indo lá, pouca gente. Não, é mentira. Aqui o Deus das multidões está conosco aqui. Nós vamos ter que se virar, comprar mais banco, mais cadeira. Sabe, Deus vai mandar uma multidão. Não vai mandar, já está mandando. Domingo passado, né? Eu nem estava vendo, tá? Não precisa ver também, Deus está vendo. Estava ministrando o louvor, né? 2 pessoas lá, irmãos, ali também, domingo passado. Dobraram os joelhos ali, as irmãs atenderam, aceitaram Jesus. Então eu só estou batendo os tambores de alegria todo dia, junto com todos vocês, celebrando uma grande salvação. E Deus está dizendo que aqui em Araucária, quando Elias disse assim: só sobrou eu, 450 profetas, mais 400 de Azerá, eu estou sozinho, se fazendo de vítima. Poderoso, mas estava num momento assim humano, né? O que Deus falou para ele? Não, Elias, não é só você não, rapaz, que sabe pregar, não é só você que sabe atender, não. Eu tenho 7.000 em Israel, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Aleluia! São os invisíveis, são os improváveis, mas Deus usa os improváveis. Entendeu? Então tem 7.000 aqui em Araucário que vai ser membro da comunhão cristã Aba de Araucária. Glória! E vai começar pelo dízimo, 70 em 70, em 70, 120, depois 500, depois 3.000, 5.000, e Deus já deu a palavra de multiplicação. Nós somos um remanescente fiel, cansado, mas não desistiu, ferido, operado, cirurgia, mas não desistiu. Você acha que Deus não vai honrar a gente? Sim ou não?
eu quero terminar por aqui, que eu já falei demais, né? Não falei demais. A palavra de Deus é satisfatória. Para terminar aqui, irmãos, foi feito também, o pai mandou trazer os bois. Vamos dizer assim, na casa do meu pai, a abundância de pão. E tem uma boiada aí, da Friboi, de melhor qualidade, é um por semana, gente. É boi, é novilho cevado, é carneiro cevado, é tudo tipo exportação, sabe? Mas Deus testa a gente. Se você primeiro cuida das ovelhinhas malhadas, pintada, magrelinha, né? O Davizinho lá atrás da chacrinha, né? Talvez, um estudioso diz, talvez o Jessé deixava ele lá escondidinho, lá, longe dos outros filhos, porque talvez era um filho bastardo. Em pecado me concebeu a minha mãe. Um teólogo diz isso, que talvez seja, entende? Mas Deus prova a gente para aprovar a gente, amém? Então, se você é fiel no pouco, Deus está te colocando no muito. Sabe, a igreja não vai crescer, veio 580 pessoas hoje. Não, é de um em um, cada um ganha mais um. Nós temos hoje 30, 40 pessoas, daqui um tempo é 80, daqui a pouco é 120, daqui a pouco é 160, e vai. Deus não dá crescimento, Deus multiplica. Quem recebe, diga amém, Jesus. Então daí os bois, irmãos, matou o boi, fez um churrasco, uma festa, e é assim a nossa vida de filhos amados do Pai. Aonde tem problema, a gente chega e transforma em festa. Vamos declarar isso? Levanta a mão assim, ó, comigo, ó. Diga assim, em lugar. Bem bonito. Diga, em lugar da vergonha, Deus nos dá dupla honra. Você crê, dá um glória a Deus aí, um aleluia. É assim. Aleluia. Aquele filho distante, tratando dos porcos, humilhado, desempregado, ninguém queria dar emprego para ele, roendo ali, né, um pedaço de chuchu que sobrou. Mas ele ouviu a voz do Espírito, voltou para a casa do pai. O pai foi correndo abraçá-lo. Sou eu esse filho amado. Você é filha amada. Você carrega dons e talentos de Deus irrevogáveis. Irmãos, Deus usou para nós, no dia que o pastor Ataíde fez uma oração aqui de transferência, acho que foi domingo, na segunda, terminou o grupo familiar, festa, milagre, comunhão, céu na terra, nosso grupo lá, meu Deus, que coisa maravilhosa. Alguns têm vindo aqui já, é sim um povo maravilhoso, sabe? E a gente foi e passou lá, tomar um chazinho ali, na casa de um irmão, né, Zé? Caminho da nossa casa, e irmão, sem programar nada, a filha dele que está fazendo seminário da Bethel Church, um seminário profético, uma igreja respeitada, tipo da Houston, né? Grande, igreja Bethel Church. Irmãos, aquela menina foi falou com a mãe, e de repente, mãe, eu quero, quem está aí? Pastor Paulo, a Josélia, com o teu pai aqui. Irmão, aquela moça começou a profetizar para nós, falou coisa aqui do pastorado de Araucária, da cidade de Araucária, que eu vou passando para vocês de pouco a pouco. Deus está carregado de coisa boa para nós aqui. É só ir tirando do arquivo e executando. Não desanime. Levanta a cabeça. Eu vos tirei do Egito. Lá vocês andavam acabrunhado, cabeça baixa, oprimido, machucado, pescoço esfolado, daquela canga, sabe? Não era anel não, era anel no pescoço, para machucar, era uma canga. Trabalho forçado, tortura, chicote, opressão, ladrão de liberdade. Mas Deus me levantou Moisés, levantou Jesus Cristo. A igreja é coluna e firmeza do Deus vivo, que é Jesus Cristo. É Jesus que edifica a igreja. Nós somos corpo, nós congregamos. Nós não ficamos isolados. Está chovendo, nós estamos lá. Está frio, nós estamos lá. Tem 10, nós estamos lá. Tem 180, nós estamos lá. Amém, Jesus? E é assim que Deus vai fazer, irmãos, tá? E o boi gordo é a festa, celebração. Não cabe bem para você, para mim, que tem o nome escrito no livro da vida, andar desanimado. Não, é de festa em festa. E a gente está vivendo isso, né? Nós estamos vivendo isso. Quem está vivendo isso? Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta palavra.
O inimigo quer enganar a gente, distrair nosso coração, nossa caminhada, para dizer que a gente é só filho. Se tu és o filho, faça isso, faça aquilo, por que não aconteceu aquilo? E o inimigo quer nos enganar, mas ele já está caído, derrotado, e caído nunca mais levantará. Ele está debaixo dos nossos pés. Ele é enganador, mentiroso, mas a verdade habita em nós. Nós somos a verdade de Cristo, que nos libertou, nos libertará, e nós somos libertos para libertar essa cidade. Nós abençoamos essa cidade com a celebração, com a festa de Deus, com o altar de adoração nesta cidade. Aleluia, 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 aleluia. Nós declaramos, Pai, a alegria eterna chegou nesse lugar. Cada irmão, cada irmã é um instrumento de alegria da salvação. Cada irmão, cada irmã é uma boca profética. E Jesus, onde Jesus terminou, nós começamos. Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. E nós declaramos, todas as famílias de Araucária são amadas do Senhor e do Pai. E a salvação chegou nesta cidade. Nós expulsamos todo espírito maligno, demônio, onde estiver encarnado, atrapalhando, embaraçando, saia dessa casa, saia das famílias. E nós declaramos todas as famílias de Araucária abençoadas, com Deus de Abraão, amigo de Deus. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Antes do nosso último cântico, vamos só fazer o pastor Ataídes, por favor. Ah, é. Oração por... Lambano. Glória a Deus. Alô, som. Meus amados, poder se sentar, por gentileza? O texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, versículo 12. Se os irmãos puderem colocar lá. 1 Tessalonicenses 5, 12. Se não, eu leio aqui. Consegue? É 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Versículo 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Amém? Essa palavra apreço, é também traduzida como consideração, eido. Ele tem o sentido de você considerar como verdadeiro, você estimar, você dar o devido valor, você imputar respeito ou honra. Amém? Então, eu vejo assim que muitos... lembra-se do dia do papai, dia da mamãe, dia de um monte de coisa, Mas às vezes o dia do pastor passa em branco, e eu adotei a data mais universal, que é segundo final de semana de junho, Os presbiterianos, os batistas, todos, alguns têm a data especial do seu pastor, da sua denominação, mas maior parte dos evangélicos tem essa data, segundo domingo do mês de junho, Então, vamos orar pelos pastores, irmãos, vamos considerá-los. Eu quero que o casal de pastores, que é o líder, nossos líderes aqui, venham à frente. Eles vão estar aqui representando todos os pastores. Nós vamos abençoá-los, mas eles estarão representando. Sabe o que é representar, É como uma pedra, como um memorial. É aquilo que está sinalizando o que é. Então, nos atos proféticos, a gente tem os símbolos, E cada
símbolo está apontando para uma realidade, né? Então aqui está um casal que nesse momento está apontando para a realidade, os pastores, o ministério pastoral, é um ministério de excelência que Deus nos concedeu à igreja, amém? Tal qual outros ministérios também, né? Mas pastor, diz pastor. Então, gostaria que você, por gentileza, se você puder, quiser, sentir à vontade, coloque-se em pé, vamos estar agradecendo, né, a vida deste casal, agradecer a Deus pelo chamado, agradecer por todos os pastores, né, das igrejas do Senhor, da igreja do Senhor Jesus em toda a terra. Sabemos que muitos irmãos, vocês não sabem, às vezes, mas eu tenho assim relacionamento com pastores que estão em lugares bem difíceis, onde eles não podem dizer que são pastores. E o que eles passam lá não é fácil. Às vezes uma pessoa se converte e eles têm que dar conta de esconder aquela pessoa convertida, se ela é um jovem, se ela é adolescente, esconder da morte. Vocês sabiam disso? Não? Então, é um ministério, né, tremendo, e que realmente o inimigo se levanta muito contra esse ministério, porque é um ministério que cuida de vidas, é um ministério que apacenta, é um ministério, né, que tem o zelo como do Senhor Jesus, né? Vamos orar agora? Estenda as suas mãos para cá. Pai Celestial, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, primeiro porque o Senhor nos deu esse ministério, o Senhor presenteou a igreja com o ministério pastoral, Senhor, e é porque o Senhor nos ama que o Senhor nos deu esse ministério, é pelo amor que o Senhor tem pela igreja, Senhor, para que nós venhamos de fato chegar, Senhor, à estatura de Cristo, para que nós cresçamos, para que nós vivamos em unidade, em amor e cumpramos o propósito, Senhor, porque eles nos guiam, nos orientam. Senhor, muito obrigado, especialmente hoje pela vida desse casal, que são os líderes desse ministério. Honramos a eles, Senhor, declaramos agora que eles, Senhor, são dignos de toda a honra neste lugar, de honra, Senhor, são dignos de respeito, de consideração, de valorização, Senhor, e nós queremos declarar sobre a vida deles a tua bênção, e sobre o que declaramos sobre eles, Senhor, que isso, Senhor, pese sobre todos os pastores da tua igreja em toda a terra, que em nome de Jesus, Senhor, Senhor, nos seus lábios venha um sorriso, Senhor, da alegria, da grande colheita, a alegria da salvação de vidas diante deles, a alegria de ver o rebanho, Senhor, sendo edificado, de ver o rebanho crescendo, se multiplicando, Senhor, vendo um rebanho, Senhor, saudável, um rebanho, Senhor, que está atento ao pasto que eles o conduzem, Senhor, que é a tua palavra, a palavra de vida, a palavra, Senhor, que transforma realidades, a palavra que dá vida, a palavra, Senhor, que é espírito, é verdade, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos traz a lembrança de tudo aquilo que é a vontade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Meu Pai, e que eles vejam se cumprindo diante deles, Senhor, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, Pai, que eles vejam, Senhor, se consolidando os sonhos, os projetos, Senhor, no ministério, e que, Senhor, vidas, a todas as vidas que se chegarem, sejam vidas que os honrem, vidas que caminham juntos, Senhor, com o mesmo jugo, Senhor, com alegria, Senhor, em nome de Jesus, e que haja sobre eles e todos os pastores, Senhor, a proteção do Altíssimo, Senhor, como o pastor pregou aqui, Senhor, revestido de Cristo nós estamos, mas também, Senhor, nós rogamos agora, Senhor, que eles sejam guardados de todo mal, porque o Senhor ensinou
ensinou, assim também, Senhor, na oração ali, Senhor, da igreja, o Pai Nosso, e nós, em nome de Jesus, repreendemos agora. Em nome de Jesus, nós proibimos a Satanás e seus demônios e as suas forças de virem trazer qualquer impedimento, de qualquer retaliação sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que caia por terra. Satanás, você e tuas forças são derrotadas. E nós proclamamos e declaramos agora que o sangue de Cristo é sobre os pastores, o sangue de Cristo está sobre eles, a autoridade, o cajado do Senhor está na mão deles, Senhor. Aleluia. Satanás, você não tem autoridade, você não exerce nenhum poder sobre as vidas da vida deles. Você e suas forças estão proibidas de agir na vida deles, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu ministério, nas suas finanças. Em nome de Jesus, declaramos agora, em nome de Jesus, os pastores livres de todo assédio de Satanás, livres de qualquer tentação, de qualquer provação sobre fé, querendo fragilizá-los, querendo fazer com que eles, trazendo desânimo sobre eles, em nome de Jesus, porque eles são pastores dados pelo Senhor, eles são fortes, eles resistirão, porque o Senhor Jesus está com eles. Muito obrigado, Pai Celestial, e que o Senhor esteja ordenando aos teus anjos a respeito dos pastores, Senhor, trazendo até eles as conquistas, deliberando, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, a proteção, deliberando sobre eles o livramento, deliberando sobre eles todas as conquistas, a prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Um aplauso ao Senhor pela vida dos pastores. Amém, amém. Aí, parabéns, pastores. Aí, parabéns, queridos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Esse aqui é melhor. Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci, sem vigor era o meu. Minhas falhas esconder, veio até mim e te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez.
vejo o futuro, agora vejo quanto amor eu